Capítulo 10. O padre foi atacado. Fazia quase uma semana que o padre Mancuso estivera na casa. Os inquietadores acontecimentos daquele dia ainda estavam muito vivos em seu espírito. O padre não os comentara com ninguém, nem com Paulo, nem com Roberta e nem mesmo com seu bispo. Na noite seguinte, o padre começou a sentir-se gripado. Entre ataques de frio e de calor, levantara-se para medir a temperatura e o termômetro acusara 39,5 graus. Tomou uma aspirina com esperança de que a febre baixasse. Estava quase no Natal, época de múltiplos deveres pastorais. Péssima ocasião para um padre adoecer. Mergulhou num sono inquieto. Por volta das 4 da madrugada da véspera de Natal, acordou e verificou que sua temperatura atingira 40 graus. Recorreu ao pároco, que resolveu chamar um médico. Enquanto esperava, começou a pensar na família Silveira. Algo o preocupava particularmente, sem que pudesse atinar ao certo o que fosse. Não lhe saía da mente um quarto que acreditava ter visto no segundo andar da casa. Sua cabeça girava, mas a imagem era clara. O quarto estava cheio de caixas ainda por abrir, e de uma das janelas via-se o abrigo de barcos. O padre Mancuso lembra-se de, naquele estado febril, ter pensado na presença do mal, mas talvez estivesse apenas delirando. Também se lembra de ímpetos, quase obsessivos, de telefonar para o Silveira e aconselhá-los a manterem-se afastados daquele quarto a todo custo. A essa altura, em Avaré, Roberta Silveira também estava pensando no quarto do segundo andar. Volta e meia, sentia a necessidade de ficar algum tempo sozinha, e aquele iria ser o seu refúgio particular. Estava também indecisa entre o quarto de computadores e a cozinha, sem saber qual seria o melhor lugar para sua meditação. Aquele terceiro quarto do segundo andar poderia ainda servir de quarto de vestir e depósito para os seus guarda-roupas em expansão. Entre os guardados do quarto de computadores estavam as caixas de enfeites de Natal que há anos vinha comprando. Estava na hora de desembrulhar as bolas e as lâmpadas e prepará-las para ornamentar a árvore que seu irmão prometera trazer naquela noite. Depois do almoço, Roberta pediu a Daniel e a Gabi que trouxessem as caixas para baixo, para a sala de estar. Paulo estava mais interessado em avivar o fogo da lareira, e foi sem grande animação que se ocupou das luzes, testando as lâmpadas coloridas e desembaraçando os fios. Durante as horas seguintes, Roberta e as crianças entretiveram-se retirando o papel de seda que envolvia as delicadas bolas de cores vivas, os anjos de vidro e de madeira, patinadores, dançarinas, renas e bonecos de neve que Roberta fora adquirindo ao longo dos anos depois do nascimento das crianças. Cada criança tinha os seus enfeites preferidos, e as três os espalhavam delicadamente sobre as toalhas que Roberta estendera no chão. Alguns ainda datavam do primeiro ano de Natal de Daniel, mas naquela noite todos admiravam a contribuição de Paulo para a árvore de Natal de sua nova família, uma galáxia de estrelas e quartos de lua em prata de lei com detalhes em ouro de 24 quilates. O ornamento de uns 15 centímetros de diâmetro possuía um gancho que permitia prendê-lo à árvore. O médico viera à casa paroquial e confirmara que o padre Mancuso estava realmente gripado, tendo-o aconselhado a ficar na cama 1 ou 2 dias. A febre ainda deveria continuar por mais umas 24 horas. O padre opôs-se à ideia de permanecer inativo com tantas tarefas a cumprir. Concordava em interromper por uma semana suas funções, mas alguns dos seus pacientes não poderiam dispensar tão facilmente as sessões de psicoterapia. Entretanto, tanto o médico como o pároco opuseram-se, declarando que o sacerdote apenas iria prolongar sua doença se insistisse em trabalhar ou deixar o quarto. Mas havia uma coisa que ele podia fazer: telefonar para Paulo Silveira. O sentimento de apreensão que o quarto do segundo andar lhe provocara ainda o perseguia, causando-lhe tanta inquietação quanto a febre.
Quando afinal fez a ligação, eram 5 da tarde. Daniel atendeu ao telefone e correu a chamar o pai. Roberta surpreendeu-se com o chamado, mas não Paulo, que sentado junto à lareira estivera pensando no padre. O dia inteiro ele tivera vontade de telefonar para o religioso sem saber ao certo o que queria lhe dizer. Paulo lamentou a doença do padre e ofereceu seus préstimos. Depois que o sacerdote agradeceu, passou a falar nos acontecimentos do dia. A princípio a conversa ocorreu amena, a respeito dos enfeites de Natal e da árvore que Bruno traria aquela noite. Preciso lhe falar sobre algo que está me preocupando, disse o padre. Sabe aquele quarto que fica nos fundos do 2º andar e dá para o abrigo de barcos? Aquele em que estavam todas aquelas caixas? De certo, padre. Ali vai ser o quarto de computadores e meditação de Roberta quando eu arranjar tempo para a arrumação. Sabe o que encontramos lá outro dia? Moscas. Centenas de moscas. Imagine moscas em pleno inverno. Paulo esperou a reação do padre Mancuso, que foi instantânea. Paulo, não quero que você nem Roberta nem as crianças tornem a entrar naquele quarto. Vocês têm que ficar longe dele. Mas por quê, padre? O que há lá em cima? Antes que o padre pudesse responder, fortes estalidos interromperam a ligação. Os dois afastaram os fones do ouvido atordoados. Paulo não conseguiu mais distinguir as palavras do religioso. Tudo o que ouvia era um irritante barulho de estática. Alô? Alô? Padre, não está ouvindo? Há qualquer problema com a ligação. Do outro lado, o padre Mancuso também se esforçava por ouvir Paulo, mas só distinguiu 2 fracos alôs. Por fim, desligou e tornou a discar o número do Silveira. A campainha tocou várias vezes, mas ninguém atendeu. O clérigo esperou até o 10º toque, quando desistiu, muito preocupado. Paulo ficou sentado em frente ao aparelho por minutos, silencioso, esperando que o padre tornasse a ligar. Afinal, discou o número dos aposentos do padre Mancuso na casa paroquial. Ninguém atendeu. Na sala de estar, Roberta começou a embrulhar os presentes de Natal que comprara antes da mudança em vendas especiais na loja de enfeites no centro comercial de Avaré. Com tristeza, verificou que a pilha de caixas era modesta e reprovou-se silenciosamente por não ter largado a arrumação e terminado as compras. Os presentes das crianças eram poucos, mas agora era tarde demais para remediar a situação. Roberta mandara as crianças para o quarto de brinquedos, para poder arrumar os presentes sozinha. Pensando na filha, lembrou-se de que não respondera à sua pergunta acerca de anjos falantes. Evitara a questão, dizendo a Gabi que iria perguntar a Paulo, mas esquecera-se do assunto. De onde Gabi havia tirado aquela ideia? Teria a pergunta algo a ver com o estranho comportamento da menina em seu quarto? O que fora ela fazer no quarto de computadores? Os pensamentos de Roberta foram interrompidos pela entrada de Paulo, que estivera falando ao telefone da cozinha. Com um ar estranho, ele evitava encarar a mulher. E Roberta estava esperando que o marido lhe dissesse o que o padre queria, quando a campainha da frente tocou. Roberta ergueu-se surpresa. Só pode ser a mamãe. Paulo, eles já chegaram e eu nem comecei a preparar a ceia. Abra você a porta. Ela exclamou, correndo para a cozinha. Bruno, o irmão de Roberta, era um rapaz grandalhão e robusto que gostava muito de Paulo. Naquela noite, seu rosto transmitia calor humano e alegria. Ia se casar e convidar a Paulo para padrinho. Mas, ao entrarem na casa, Bruno, com um respeitável pinheiro debaixo do braço, os rostos da mãe e do filho alteraram-se ao ver Paulo, que fazia 1 semana não se banhava nem se barbeava. A sogra alarmou-se. Onde estão Roberto e as crianças? Roberta está preparando a ceia e as crianças estão lá em cima no quarto de brinquedos. Por quê? Eu tive a sensação de que havia alguma coisa estranha nessa casa. Aquela era a primeira vez que a mãe e o irmão de Roberta iam à nova casa, e Paulo levou a sogra à cozinha. Em seguida, ele e o cunhado levaram a árvore para a sala de estar.
Rapaz, que bela fogueira você acendeu! Paulo explicou que não conseguia se esquentar e que desde o dia da mudança vivia com frio. Só naquele dia, a lareira já consumira 10 pacotes de lenha. É, você tem razão, concordou Bruno. A casa está um bocado fria. Será que a caldeira não está com defeito? Ou talvez seja o termostato? Acho que não, respondeu Paulo. A caldeira a óleo está funcionando muito bem e o termostato acusa 27 graus. Vamos até o porão que eu lhe mostro. O médico avisara ao padre Mancuso que a temperatura do corpo humano costuma subir no final da tarde. Apesar de sentir-se mal e com dores no estômago, volta e meia, o padre lembrava-se dos estranhos problemas que o telefone do Silveira vinha apresentando. Já eram 8 horas na casa paroquial e suas tentativas de se comunicar com Paulo tinham sido infrutíferas. Pediu por várias vezes à telefonista que verificasse se o telefone do Silveira estava com defeito. Todas as vezes, a campainha tocava repetidamente do outro lado, até que a supervisora interferia para dizer que a linha estava perfeita. Por que Paulo não lhe telefonara? O padre Mancuso tinha certeza de que o amigo ouvira sua advertência sobre o quarto do segundo andar. Teria acontecido alguma coisa? Não confiava naquela casa e não podia ficar parado sem fazer nada. Decidiu telefonar para um amigo da delegacia de polícia em Avaré. A árvore de Natal estava armada na sala do Silveira. As crianças ajudavam o tio Bruno a enfeitá-la, cada qual querendo que seus enfeites favoritos fossem pendurados primeiro. Paulo voltara ao seu mundo particular junto à lareira, enquanto Roberta e a mãe conversavam na cozinha. Ali era o seu porto seguro, o único lugar da casa em que ela se sentia bem. Roberta queixou-se à mãe que, desde a mudança, Paulo estava diferente. Mamãe, ele não toma banho nem se barbeia. Não vai nem no escritório. Só fica sentado diante daquela droga de lareira queixando-se do frio. E tem mais. Toda noite se levanta e vai lá fora olhar o abrigo de barcos. O que é que ele vai ver lá? Perguntou a mãe de Roberta. E eu sei. Ele só diz que precisa dar uma olhada para ver se o barco está em ordem. Isso não me parece coisa de Paulo. Você já perguntou a ele se há algum problema? É claro. Roberta ergueu as mãos. E ele se limita a jogar mais lenha no fogo. Em uma semana já gastamos quase que um carregamento de lenha. A mãe de Roberta estremeceu e abotoou o casaco. Bem, é verdade que aqui dentro está bem friozinho. Eu notei desde que chegamos. Bruno, em pé sobre uma cadeira na sala de estar, prendia a galáxia de Paulo ao topo da árvore. Ele também se arrepiou. Ei, Paulo, será que não tem alguma porta aberta por aí? Estou sentindo um vento encanado nas minhas costas. Paulo ergueu os olhos. Acho que não. Tranquei tudo agora há pouco. Mas espere aí, acrescentou num impulso, pensando no quarto do segundo andar. Saindo da cozinha, Roberta e sua mãe toparam com ele. Sem dizer uma palavra, Paulo subiu as escadas correndo. O que há com ele? Perguntou a sogra. Viu só? Replicou Roberta, dando de ombros e começando a arrumar os presentes sob a árvore. Quando as crianças contaram os embrulhos, houve um coro de expressões de desapontamento. Do que é que vocês estão reclamando? Retrucou Paulo, em pé na porta. Parem com isso. Vocês não passam de uns garotos mimados. Roberta ia reclamar de Paulo por censurar as crianças na frente de sua mãe e do irmão, quando notou que o rosto do marido tinha uma expressão estranha. Foi você quem abriu a janela do quarto de computadores, Roberta? Eu? Eu nem fui lá em cima hoje. Paulo virou-se para as crianças. Algum de vocês voltou ao quarto de computadores depois que trouxeram as caixas de lá? Os 3 fizeram gestos negativos. Paulo olhou para Roberta. O que foi, Paulo? A janela está aberta e as moscas voltaram. Ouviram uma forte pancada. Todos se assustaram. Todos pularam. A pancada forte viera de algum lugar nos fundos. Novo estrondo. O cão latiu. É a porta do abrigo de barcos. Tornou a abrir. Paulo virou-se para o cunhado.
Não os deixe sozinhos, eu volto já. Pegando a japona no armário do hall, ele dirigiu-se à porta da cozinha. Roberta começou a chorar. Roberta, o que está acontecendo aqui? Perguntou sua mãe. Ah, mamãe, eu não sei. Um homem viu quando Paulo saiu pela porta lateral e correu para os fundos. Ele sabia que aquela era a porta da cozinha, porque já estivera antes na casa. Sentado num carro estacionado na frente da casa do Silveira, o homem viu quando Paulo fechou a porta do abrigo de barcos. O homem consultou o relógio. Eram quase 11 horas. Ligando o microfone do rádio do carro, ele disse: "Pode avisar o seu amigo que a família Silveira está em casa." Era para avisar o padre. O sargento do departamento de polícia estava de serviço naquela véspera de Natal, como estivera também na noite em que a família Malaquias fora massacrada. Depois de 7 dias seguidos, Paulo acordou exatamente às 3h15. À luz do luar, que invadia o quarto, ele via Roberta claramente. Sua mulher dormia de barriga para baixo. Estendeu a mão para tocar seus cabelos. Roberta acordou aterrorizada. Ela levou um tiro na cabeça! Gritou Roberta. Ela levou um tiro na cabeça! Eu ouvi a explosão dentro da minha cabeça! O detetive Amarildo teria compreendido o terror de Roberta em seu relatório após as primeiras investigações na noite do assassinato dos Malaquias. Amarildo escrevera que a mãe da família fora baleada no crânio enquanto dormia de barriga para baixo. Todos os outros, inclusive o marido deitado ao seu lado, tinham sido baleados nas costas enquanto dormiam, todos na mesma posição. Essa informação constava do material entregue à promotoria, mas nunca chegara ao conhecimento da mídia. Na verdade, esse detalhe não viera a público nem no julgamento de Ronaldo Malaquias. Agora, Roberta Silveira sabia como a mulher de Malaquias morrera naquela noite. Estava no mesmo quarto em que se dera o assassinato. Paulo abraçou a trêmula esposa até que ela se acalmou e tornou a adormecer. Então, o impulso de ir à garagem de barcos apoderou-se novamente dele, e em silêncio foi para fora. Já estava perto do canil de Menino, quando o cão acordou e se levantou. "Quieto, menino. Está tudo bem. Calma, rapaz." O cão tornou a sentar-se nas patas traseiras e ficou olhando enquanto Paulo experimentava o trinco do abrigo. A porta estava trancada. Paulo abaixou-se e acariciou o cão. "Está tudo bem, rapaz. Vá dormir outra vez." Paulo virou-se na direção da casa e deu a volta na piscina. A lua cheia era como uma lanterna gigante iluminando seu caminho. Ergueu os olhos para o andar de cima e deteve-se aturdido. Seu coração deu um pulo. Da janela do seu quarto no segundo andar, Gabi estava olhando para ele. "Meu Deus!" exclamou Paulo em voz alta. Bem atrás da menininha, assustadoramente nítida, via-se a cabeça de um porco. Paulo tinha certeza de que podia ver 2 horríveis olhos vermelhos dirigidos para ele. "Gabi!" gritou. O som de sua própria voz quebrou os elos de terror que o paralisavam. Correndo para casa, Paulo subiu as escadas feito um louco e acendeu a luz do quarto de Gabi. A menina estava deitada em sua cama de barriga para baixo. Aproximou-se e curvou-se sobre ela. "Gabi?" Nenhuma resposta. A menina dormia profundamente. Paulo ouviu um ruído atrás de si e virou-se num pulo. Junto da janela que abria para o abrigo de barcos, a cadeira de Gabi balançava ritmadamente para frente e para trás. 6 horas depois, às 9h30 da manhã, Paulo e Roberta tomavam o seu café na cozinha, confusos e abalados com os fatos que estavam acontecendo em sua nova casa. Os dois tinham rememorado os incidentes que haviam presenciado separadamente, e agora tentavam decidir o que haveria de real ou imaginário em tudo aquilo. Era demais para eles. Estavam no dia de Natal. O tão esperado Natal ainda não se concretizara, pelo menos em Avaré. Mas o frio intenso fazia prever neve a qualquer hora.
Dentro da casa, as crianças brincavam perto da árvore com os poucos brinquedos que Paulo e Roberta tinham podido comprar antes da mudança, alguns dias atrás. Paulo calculou que naquela primeira semana tinham consumido uns 400 litros de óleo e todo o carregamento de madeira. Contara a Roberta que tinha tentado ligar outra vez para o padre Mancuso, depois que ele o aconselhara a não entrar no quarto de computadores. Roberta tentou também, mas ninguém atendeu, e ela concluiu que o padre tinha ido visitar sua família por ser dia de Natal. Roberta ofereceu-se então para ir comprar lenha e comida. Entretanto, não há qualquer mistério sobre o paradeiro do padre naquele dia de Natal. Encontrava-se em seus aposentos na casa paroquial, ainda sofrendo as consequências da gripe. A virose não atenuara em 24 horas, como o médico previra, e a febre mantinha-se acima dos 39 graus. O padre sentia-se como um leão enjaulado. Trabalhador incansável, devotado às suas tarefas pastorais, recusava-se a ficar na cama. Sua pasta estava cheia de papéis referentes aos casos da justiça que teria de julgar e aos pacientes em tratamento psicoterápico. Apesar da insistência do pároco para que repousasse, ele pretendia trabalhar o dia inteiro naquele Natal. Perseguia-o uma sensação de inquietude, fruto de sua preocupação com o Silveira. Paulo ouviu quando Roberta chegou das compras. Sabia que ela estava entrando de marcha a ré, devido ao rangido dos pneus no cascalho lá fora da casa, na garagem. Por uma razão qualquer, o ruído incomodou-o e irritou-se com a mulher. Indo ao seu encontro, Paulo apanhou 2 pacotes de lenhas na caminhonete, levou-as para a lareira e sentou-se junto ao fogo, recusando-se a esvaziar o veículo. Roberta enfureceu-se. A atitude e a aparência de Paulo estavam lhe dando nos nervos. Sentia que os dois caminhavam para uma briga séria, mas resolveu conter-se, mantendo a boca fechada. Tirou os sacos de compras da caminhonete, deixando a lenha no veículo. Sabia que Paulo iria buscá-la quando sentisse frio.